Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um evento do lançamento do espaço virtual Dario Fo e Francarame, que integra também o segundo colóquio GTT. Hoje nós contamos com a presença de Alessandra Vanucci, que vai conversar com a gente sobre as traduções que ela fez da obra de Dario Fo e Francarame. Alessandra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e é um prazer te conhecer, Amanda, com todas as suas pesquisas e seu interesse pelo trabalho dos tradutores e especialmente dos tradutores do Dario Fo, dentro dos quais eu posso me incluir. Prazer é todo meu. Vou fazer uma breve apresentação da Alessandra, que é dramaturga e diretora italiana, com graduação em letras pela Universidade de Bolonha e doutorado em letras pela PUC-Rio. Ela é professora de direção teatral na ECO da UFRJ, dirigiu cerca de 20 espetáculos, teatro de narração, comédia, circo, ópera, um pouco de tudo, com ampla circulação no Brasil e na Itália. Ganhou diversos prêmios, como o Shell de 2006, o Arlecchino d'Oro na Bienal de Veneza em 2008, Interações Estéticas do MEC 2009 e 2010, British Art Council em 2016. Em 2019, ganhou a bolsa de pesquisa em fotografia do Instituto Moreira Salles, é ativista do Teatro do Oprimido desde 1993, coordena projetos e propõe metodologias no âmbito da luta pela cidadania e da luta feminista. Além disso, propôs em 2009 o Laboratório Madalena, Teatro das Oprimidas, em 2012 o Laboratório de Estética e Política da ECO-UFRJ, que ela coordena com apoio do CNPq e da FAPERJ. Publicou ensaios e livros que focam ideias e artistas viajantes, como Uma Amizade Revelada, Crítica da Razão Teatral, Um Barítono ai Troppici, Teatro no Brasil, A Missão Italiana. Recentemente, voltou a pesquisar a escrita nos processos criativos, especialmente a dramaturgia. É autora de 12 peças encenadas na Itália entre 2005 e 2020. Seus últimos trabalhos são a tradução e adaptação de Antígona de Sófocles e Bacantes de Eurípides, para o Teatro Stabile de Catânia, em parceria com Laura Chignano. Seu último livro é Comédias de Godot. Bom, Alessandra, você tem uma vasta carreira teatral, uma vasta carreira como dramaturga, como diretora, como tradutora de teatro, e hoje especificamente a gente vai falar da tradução das obras de Dario Fo, né? Você traduziu, você prefere falar, prefere que eu diga as obras do Dario Fo que você traduziu? Por favor, obrigada. Bom, traduziu os monólogos Papaya Doce, Alice e Contraste, que não foram encenados. Além disso, traduziu A Descoberta das Américas, que foi traduzida em 2003, montada em 2005, e encenada até 2016, que inclusive ganhou o prêmio Shell de melhor ator para Júlio Adrião e diversos editais de circulação. Também traduziu Casal Aberto, Manon Troppo, que foi montada em 2009 e teve a atuação de Leandro Hassum e Adriane Galisteu. Certo? Sim, Alessandra, como surgiu seu perfeita interesse? pronúncia do italiano, muito bom. Ah, obrigada. Como surgiu seu interesse pela obra do Dario Fo e da Franca Arame? E por que você traduziu cada uma dessas peças? Bom, foi um interesse que já preexistia a minha vinda, minhas primeiras viagens ao Brasil, mas que em 2004 se concretizou porque o Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro me convidou, eu ainda naquele estágio pré-settlement, eu ia, voltava, ficava um pouco aqui, um pouco lá, e eu fiz um trabalho grande de 10 leituras dramatizadas de 10 peças, que eu traduzi, eu mandei traduzir, algumas já estavam traduzidas, né? Me lembro, por exemplo, que no caso do Goldoni eu escolhi uma peça já traduzida pelo Milo Fernandes, mas outras peças a gente encarou a tradução. O ciclo chamava Brasil Mediterrâneo e foi apresentado no Teatro Maria Clara Machado com vários diretores, né? Porque vários diretores que escolheram suas peças para poder montar, né? Então, eu na época escolhi Dario Fo e João Padã, A Descoberta da América. É um texto que eu prestigiava especialmente dentro das obras do Dario, porque eu tinha visto ele fazendo, né, no jardim, no parque de Gênova, na minha cidade, né, na versão integral, que era bem diferente da nossa, né, depois se tiver um tempo. Eu conto, mas a modalidade do ciclo era a ideia de colocar à mostra os laços entre cultura popular mediterrânea
Brasil de hoje, de ontem, né? Porque hoje, relendo esses releases, me pergunto se seria atual hoje essa ideia de que era reunindo duas coisas, eu acho que são motivações, que eu posso te responder, então, do meu interesse pelo Dário por aqui, né? De que haveria uma relação, digamos, entre, através do riso, um riso catártico, um riso popular, que é protagonista de todas as escolhas que fizeram parte do ciclo, e anima esse teatro da miséria, em que a humanidade assume seus mais extraordinários papéis no mundo cão, né? O mundo cá, né? No mundo virado pelo avesso. Então, são andarilhos, pícaros, bufões, rústicos, histriões, que são protagonistas desse mundo virado pelo avesso e visto com um olhar satírico. Então, o riso que eu estou citando é um riso rebelde, é um riso satírico, aquele riso de quem sobrevive só para contar história, que é bem, né, o ponto, o lugar de fala do João Padan, né? Então, há uma adrenalina cômica nesse teatro, que para mim é um teatro de resistência, né? Um produto de civilizações famintas, que me parecia naquela época quanto mais oportuna essa injeção de adrenalina, né, na nossa época, em que mesmo a aparente liberdade, né, é propiciada pela nossa sociedade, que é uma sociedade de consumo auto, né, afluente, como dizia Marcuse, autogratificante, mesmo assim os mecanismos de exclusão permanecem os mesmos, né? Então, são duas coisas em discussão. A primeira é o riso satírico, a atualidade do riso satírico. Acho que hoje, depois não, em plena época de bem comportamentismo, né, de politicamente correto, e até mesmo com a descoberta das Américas, alguns anos atrás, sofrendo censura, não explícita, mas implícita pelos nossos espectadores, pelo modo como enfrenta a descrição da realidade, eu tive que formular uma resposta naquela época. Talvez hoje, não sei se eu teria coragem de formular da mesma forma. Eu falei, olha, a sátira é um modo de descrever a realidade, ela não modifica, nem melhora, nem piora a realidade. Se a realidade continua igual, lamento muito. Mas isso, para mim, não quer dizer que a gente tem que censurar a sátira, sabe? Acho que a sátira continua animando. Então, era um convite para resgatar na latinidade, digamos, esse aspecto, sair do eixo dominante da cultura burguesa protestante nórdica e gentil, bem comportada, que eu considero que domina um pouco o Brasil em alguns momentos de sua cultura pública, e voltar a mergulhar nessa sensibilidade suja, eufórica, corporal, que é mediterrânea. Então, seria revalorizar também a anarquia expressiva da tradição oral, né? Ressurgir a importância das línguas menores, das contraculturas, e reencontrar essas raízes de uma espiritualidade mais mágica, né? Que aí o personagem tinha tudo a ver, né? Porque o personagem vira um santo, né? Ele é um mendigo, é um perapado, um Zé Ninguém, que vira... Não é um herói, mesmo permanecendo anti-herói, completamente mal comportado, velhaco, né? É um Macunaíma da vida, mas que magicamente ascende e vira um deus, e de certa forma, um semideus, de certa forma ele encontra, né, numa virada de mesa, né, e numa mudança de continente, uma acomodação num país, num continente oprimido, como oprimido, mas dentro de um contexto que ele abandona o lugar dos opressores e ele encara totalmente a potência dos últimos e desse olhar satírico dos últimos, né? Porque a história do João Padan, assim como várias outras que depois eu montei, o Rudzante também naquela época, surgiu naquela época, naquele ciclo, o Rudzante que eu montei 3 vezes no Brasil já, o Rudzante é um pícaro, é um cara que não presta, é um imprestável, mas ele conta a história da sociedade dele por baixo. Eu acho que é esse olhar de narrador por baixo que é interessante, né? De narrador que usa 100 palavras, de narrador iletrado, né? Então, no caso, o processo de criação foi um pouco esse também, tentando resgatar, e aí se torna bem importante a tradução, a língua, né? Essa língua, tentando resgatar esse vigor satírico na língua que Dário usa. E depois, se você quiser, a gente fala um pouco. Sim, só fazer uma pausa para uma pequena propaganda. A montagem é ótima, está disponível no YouTube, é só procurar A Descoberta das Américas, Júlio Adrião, que tem pelo menos 3 versões completas da peça. Recomendo que todos assistam. 8? 8.
A peça tem 15 anos, né? Ela continua viajando, daqui a pouco a gente faz 20, já foi para meio mundo, toda a América Latina, Inglaterra, fomos para Portugal várias vezes. A gente devolveu a peça para países africanos lusófonos, né? Foi bem, é uma peça que não ficou parada, né? Ela é uma peça viagem, né? Uma peça mala, né? Não no sentido que não é boa, né? Mas no sentido que ela vai numa mala, né? Por isso até que a peça, não sei se alguém assistiu, tinha inicialmente um único objeto de cenário figurino, era uma rede, e num determinado momento do progresso da peça eu tirei a rede, porque eu pensei que era coisa demais, era tralha demais para carregar. Então, vai só o ator. E esse procedimento também é bem próximo da obra do Dario Fo, né? Que ele essencialmente, ele faz um teatro muitas vezes de um homem só, lógico, com outras pessoas ao lado, por trás, mas que em cena a gente vê uma pessoa que narra histórias. Então, é bem próximo, né? Também nesse sentido, pela facilidade de viajar, de se adaptar aos diferentes locais de encenação, às diferentes culturas. Com certeza. Eu acho que isso puxa uma série de fatos interessantes, né? Primeiro, o surgimento desse texto, assim como o Dario ficcionaliza, porque a gente não vai acreditar em tudo que ele conta, mas enfim, é um surgimento improvisado de uma performance num momento crítico que o Dario é convidado a apresentar em 1992 para a descoberta das Américas, né, para as celebrações em Sevilha, e ele, ao invés de fazer a peça que pretendia fazer, que era a Isabella Tre Caravelle e un Cacciaballe, ele improvisa essa história porque ele tinha, segundo ele, acabado de ler o Naufrágios e outros comentários, né, do Álvaro Nunes, cabeça de vaca, um conquistador espanhol, testemunha dos fatos verdadeiros que a peça relata. Então, antes era o livro, né, publicado em Valladolid em 1555. Então, ele é um leitor antes de ser um ator. O modo que ele leva ao palco é um modo do improviso, da oralidade, né, de um leitor que conta uma história. E o sentido dessa narrativa, então, viaja, digamos, já começa, nasce viajando de um livro para o palco, certo? Então, ela surge como uma peça que não tem texto. Isso rebate muito em mim, porque, na verdade, eu recebo, mesmo que eu receba da forma que Dario fazia, que era na tradição da Giullarata, dos jograis, né? Da Giullarata. Ele contava a peça em praça pública, é assim que eu vi, no jardim, né? Com um caderno desenhado por ele, porque Dario é um artista plástico, né? Era, né? Um artista plástico, primeiramente, né? Então, com grandes desenhos. Que virava, então, um caderno público, digamos, que virava a página, e ele, então, ia contando a história, se inspirando nos desenhos, que é uma prática de cantastoria muito típica da Itália meridional, né, ainda bastante ativa na Itália meridional, que transfere novamente o conteúdo daquela história para um lugar literário oral, da oralidade. É uma prova cabal que a literatura é um gênero oral, né? A escrita é um registro temporário. Ela passa pela escrita, dentro de uma viagem que vai, nesse caso, de uma oralidade de leitor para uma outra oralidade de ator. E chega a nós com essa demanda, em primeiro lugar, né, da potência, do resgate dessa potência, da manutenção dessa potência da oralidade. Então, eu me lembro que quando eu traduzia a peça, assim, mas o modo da tradução agora a posteriori foi mais porque nunca teve um texto escrito da peça que nós ensinamos. Esse texto escrito a gente só realizou, agora vocês vão pasmar com isso, em 2015, mais ou menos, preparando a turnê no Chile, onde a gente ficou um mês. E aí eu queria fazer uma versão em espanhol. A razão pela qual eu queria fazer a versão em espanhol é que Júlio, o ator que interpreta, meu grande parceiro, fala muitas línguas perfeitamente, inclusive italiano perfeitamente, não fala espanhol. Então, eu falei, perfeito! A gente tem que fazer a peça na língua que você desconhece, porque João chega no lugar falando uma língua que ele não sabe, né? Então, essa viagem tem que ser para um lugar desconhecido, mesmo linguisticamente. E aí, eu assisti a peça 7 noites seguidas, transcrevendo o texto que Júlio falava para poder produzir a tradução em espanhol, que não fui eu que produzi, foi a Florência, uma nossa amiga que traduziu para o espanhol. Então, foi só em 2014 que a gente produziu esse texto da peça, né? Então,
é verdade que o texto, inicialmente, foi um texto oral. Eu pedi para o Júlio contar a história. E Júlio começou a contar a história, né, numa dimensão nossa, de ensaio, não é fetichista, é mais, eu acredito, um modo de criação doméstico que a gente sempre teve, na casa dele, cozinhando. Ele cozinha muito bem, né? É uma sorte que eu tenho. Um amigo super bom ator que cozinha muito bem. Então, o modo dele contar a história era cozinhando. Então, assim, o conceito é isso, claro, como uma mesa de trabalho, como na Comédia dell'arte se fala de mesa de trabalho do ator, que é uma alta, uma média e uma baixa. Então, a mesa de trabalho descoberta era uma mesa média, que era a mesa onde ele estava operando na cozinha, né, com uma certa habilidade, como os cozinheiros fazem, né, rapidamente. Então, ele começou a contar com essa disparidade e um pouco dobrado. Agora, se passaram 15 anos, o Júlio já não dobra tanto assim, não vai até o chão, ele teve uns probleminhas ali, entrou num pilates para ajudar, mas a mesa continua uma mesa média, sabe? Uma mesa mediana aqui, que é a página de Descobertas Médicas, para mim, é essa. Não é tanto a página escrita, onde o texto se inscreve em gestualidade, em gesto. Ótimo. Aqui já passamos por várias perguntas que eu ia fazer, você já adiantou todas, achei ótimo. Assim a gente ganha tempo para falar de outras coisas também. Queria te perguntar, então, se você chega a ver uma diferença ou só semelhanças, só intersecções entre os trabalhos de tradutora de teatro, de dramaturga e de diretora. É tudo a mesma coisa? É diferente? São coisas próximas? Aí é um tema que me estimula o suficiente, até porque me toca pessoalmente, porque quando você leu a minha biografia, mini biografia, eu notei que eu mesmo escrevi, e eu coloco entre os textos dramatúrgicos a minha tradução das tragédias gregas. Então, eu considero absolutamente o mesmo lugar. Eu acho que nessa compreensão sou bem suportada, né? Porque são as práticas de imitatio, que os latinos consideravam entre o gênero dicendi, na retórica, exatamente no mesmo lugar, tradução, recriação, palimpsesto, edição crítica, glosa, paródia, né? São gêneros dicendi, né? O gênero dicendi, né? Que na retórica latina ocupa o mesmo lugar. E que, então, como gênero dicendi, fazem parte de uma prática de leitura. Eu acho que a leitura, em primeiro lugar, já é uma espécie de encenação, né? A gente costuma hoje a fazer uma leitura interna, né? Mas a leitura durante muitos milênios foi só externa. Houve uma invenção da leitura interiorizada bastante recente, se a gente considera que, por exemplo, o primeiro que fala da leitura interiorizada é Santo Agostinho. Antes, possivelmente, não tinha sido inventada. Então, a leitura é um gênero da palavra falada, tridimensional, porque o fato de falar a palavra passa pelo corpo, é claro, né? Não é somente uma característica italiana da gente falar com as mãos, mas é evidente que a palavra, a voz faz parte do corpo, é uma expressão de presença, né? É uma expressão de uma produção de presença. Então, não existe uma palavra dita que não seja dita pelo corpo. Não sei, estou falando uma obviedade, mas eu quero insistir nisso. Né? Aqui somos dois dando entrevista, tá? Não dá para convencer ele a não fazer parte. Então, eu considero, então, assim, chegando um pouco aquilo que não é absolutamente objetivo, mas que é um pouco uma minha ideia, eu considero que o contexto da escrita de um texto teatral é um palimpsesto, ou seja, um lugar onde texto e palimpsesto coincidem, que seria a escritura teatral, a dramaturgia. Porque de que eu falo de palimpsesto? Falo de palimpsesto por duas razões. O texto teatral, ele em sua origem é uma performance oral potencialmente ritualizada, cujo impulso primário é a batida do coração, o ritmo da respiração, né? A contagem dos passos nos pés, né? A prosódia, né? A contagem dos passos nos pés, o compasso dos movimentos que são dançados e, finalmente, a métrica do verso cantado. Quando a gente traduz do grego, a gente tem que ter isso bem à mente, que é uma produção de presença, não é uma produção de sentido, porque senão você vai se queixar o tempo todo que não faz sentido. Qual é o sentido disso aí? Sabe? Os coros, especialmente, né? As entradas e saídas dos coros, não
tem nada a ver, não são invocações que fazem parte do ritual dançado, da respiração, de um ritmo, é uma canção praticamente, né? Então, tudo isso faz parte daquilo que os gregos chamavam de poiesis, ou seja, uma performance individual que encarna a criação poética em cujo corpo o contexto é percebível, o aqui e agora, o público, a recepção, porque o orador, quando ele fala, produz tons e gestos que são nunca exatamente reprodutíveis ou reproduzidos, porque eles são diferentes a cada encenação, né? Por isso que eu digo, uma leitura é uma encenação. A encenação ela é efêmera, ela não vale em modo absoluto. Ela tem que ser repetida e, como diz Derrida, cada repetição é diferente, né? Então, a escrita de tudo isso é um mero registro, necessariamente incompleto. Por isso que eu introduzo essa questão do palimpsesto. Porque a grande pergunta é, ao declamar um texto teatral, que é um texto reciclável por excelência, um texto que viaja, a dramaturgia é uma história de textos roubados. Estou falando com carinho, né? É uma história de roubos. Eu mesma, quer dizer, todos nós, a dramaturgia é uma arte pobre que nasce da ideia de que você ouviu um texto bom ou até uma fala boa na rua, um diálogo, não sei o quê, vai roubar e vai criar seu próprio texto. Então, imagina, Cervantes, a questão dos direitos autorais na dramaturgia é muito recente. Cervantes foi roubado do Don Quixote inteiramente. Teve uma proliferação de gente querendo escrever também. E escrevendo Don Quixote, ele escreve a segunda parte do Don Quixote justamente para tentar defender o dele, né? O meu Don Quixote, sou eu que inventei, mas então é um entre os muitos, né? Muitas das peças renascentistas que Goldoni transforma, por exemplo, em comédias, elas são preexistentes. Mulher e Goldoni têm muitas peças em comum. Né? Então, essa definição de roubo é até exagerada, no sentido que não era considerado um roubo, mas havia uma espécie de ausência de direito autoral, nesse sentido, que pudesse firmar uma peça como propriedade de alguém, que de fato não é propriedade de alguém, né? Porque qualquer ator poderia te dizer que não é propriedade do autor a peça, né? Então, a questão é, cada ator, cada exegeta, cada rapsódo, poeta, naquele sentido da poesis, né, que a gente entende, cada leitor, ele reinterpreta a peça e cria um texto subliminal, digamos, não perceptível, que eu gostaria de ter instruções para poder reconhecer dentro da peça. Não estou falando à toa, porque é evidente que, por exemplo, na filologia shakespeariana, a gente tem, como a gente não tem, fora a edição, não tem a publicação das peças no momento que o dramaturgo as editou, porque não houve essa publicação. A publicação foi, se não me engano, 24 anos depois da morte dele, 1623, né? Então, sim, ele morreu em 1601, se não me engano, né? Então, pelo produtor dele. Então, a única filologia, digamos, originária, eu adoro filologia, tá? É uma coisa assim que me deixa, quando eu sou convidada para algum convênio de filologia, eu fico, nossa, filologia grega, nossa, maravilhoso, super excitada, né? Porque eu acho que é bacana, né, da literatura estudar isso. A gênese das obras, né? E aí, qual é, nesse caso, a gênese das obras de Shakespeare? É os enquartos. Os enquartos são os textos que são roteiros dos atores. Então, a gente tem ali um modo de marcação da presença do ator no texto, percebem? A obra é efetivamente aberta, só que a gente não sabe ler essas indicações. Na hora de traduzir, essas indicações se tornam da maior importância, se eu for pensar uma tradução para o palco como a minha, que só se interessa numa minha sucessiva montagem. Então, eu como tradutora, tento fazer o bem do diretor, tento resolver, oferecer problemáticas para a direção entender, para o ator compreender, para o ator poder comer aquele texto e não se deparar com ele como um objeto duro, sabe? Ai, não funciona, né? E o ator, ao contrário, funciona, cara. Eu posso falar isso, eu posso gritar isso, posso me enfurecer com isso. Isso é um alimento para o ator, né? Então, a ideia é que o texto é um palimpsesto nesse sentido, que na tradução, principalmente, a gente deveria prestar atenção a como recuperar todas essas leituras que, num conceito que, para mim, não é tão conceitual, é muito prático, de obra aberta, se depositaram em cima do texto. Né? Como diz Dario Fo muito mais rapidamente do que eu, e de forma muito mais evidente, ele descreve as peças do Ruzzante, esse autor que ambos adoramos, como, nossa, essas peças são incríveis, são obras-primas da dramaturgia. Por quê? Porque elas foram mastigadas, digeridas e cagadas por gerações e gerações de atores.
Então, só pode ser um texto bom, sabe? Claramente, né? Então, você tem que descobrir o que há de bom nesse texto. Essa é a grande pergunta. Quais são as... O texto contém instruções para compreender o seu grau de contexto? Eu creio que sim, que é uma tarefa nossa de tradutores interpretar essas instruções, uma filologia teatral, propriamente teatral. Ótimo, ótimo. E na prática, como que você faz isso? Como é seu processo de tradução? Você trabalha sozinha no computador? Você trabalha lendo o texto em voz alta? Você trabalha sempre com atores? Varia? Como que é a prática da tradução para você? É, eu parto muito da hipótese que cada gesto, pelo fato de expressar-se num corpo e veicular emoções carregadas a experiências próprias daquele corpo naquele momento, não pode ser classificado como um fenômeno geral, nem pode ser considerado algo que é mecanicamente reprodutivo. Então, se for considerar que isso, que cada corpo, cada voz é pessoal e é irredutível, eu tenho que considerar que a minha tradução é efêmera. Ela talvez dure o tempo de uma encenação. Uma montagem, digamos, sendo generosa. Né? A gente pode encenar várias vezes, no caso de Descobertas Américas, esse texto mudou enormemente. Eu não sei nem mais que texto que a gente montou. A gente montou uma sequência infinita, e assim como o Dário também. Né? O texto que a gente se depara quando a gente compra o livro João Padano Descobertas Américas é um texto com um texto em Gromelot, captado, segundo Dário contava, pela Francarame na Coxia, traduzido, entre aspas, por um italiano esquisitíssimo, que ninguém conseguiria montar, enfim, posso dizer isso agora, porque ambos não podem mais reagir comigo, mas o Gromelot era muito melhor, é claro. E eu, por exemplo, traduzi do Gromelot, isso quer dizer um certo grau de equívoco, porque o Gromelot é uma língua inventada, então eu não tenho certeza que eu estou entendendo tudo que ele está falando, isso é ótimo, não ter certeza. Tem um pouquinho de estrangeiridade, como se eu estivesse escutando essa língua numa língua indígena, que seria perfeitamente coerente à peça, se essa peça fosse narrada numa língua indígena. E eu estou entendendo pelo gesto, pelo corpo, estou entendendo pela partitura corporal do ator. Isso é muito interessante, né? Então, assim, como que eu traduzo? Eu traduzo a partir da voz do ator. Essa é um exercício quase acrobático, né? Ou seja, o ator mastiga esse texto e eu fico muito disponível a readaptar a tradução numa mediação de literalidade e fidelidade entre espírito e letra, digamos, que eu vou negociar com o autor qual é o lugar de fala no sentido do que aquele corpo pode estar falando naquele momento. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo bom aqui, né? Então, às vezes, assim, minhas traduções se fazem no palco mesmo, ou em estritíssima colaboração com a direção. Em algum caso, eu sou a própria diretora. Nesse último caso que eu quero contar para você, último não, porque assim, eu tenho uma parceira de dramaturgia há mais de 20 anos, que é a Laura Citignano, que você disse Tignano, mas é Citignano, que ela agora é diretora do Teatro Stabile de Catânia, eu continuo uma parceria com ela muito bacana, e a gente entrou nessa de traduzir 3 tragédias gregas feministas. Então, a gente já traduziu bacante, porque nós não somos humildes. Então, foi Eurípides, a gente traduziu Antígona porque era completamente coerente aos tempos que vivemos, né? A gente achava que a Antígona era irreprimível, eu tinha que traduzir, né? Com muitas traduções, e a gente talvez agora escolha um Ésquilo para o ano que vem. Mas como que a gente traduz nesse caso? Eu escuto a música primeiro, em algum caso, né? Eu realmente entendo que tipo de música que pode ser trazida de outra relação temporal e contextual. Por exemplo, no caso das Antígonas, surgiu certa hora uma música do Chico Buarque, eu transcrevia o ritmo, eu achei que era o ritmo certo era o mesmo ritmo, na verdade, tá? Desculpa, era o mesmo ritmo. Lendo em grego, era o mesmo ritmo, a mesma batida de pé, a mesma dança, de que o terceiro spasmo, se não me engano, e aí eu reconstruí o texto a partir do ritmo das sílabas, né, que eu precisava. Então, você vai dizer, nossa, mas não é uma tradução, é uma adaptação. É uma adaptação, de certa forma, mas é feita para que funcione em cena, tentando devolver o sentido originário, não é original, é o sentido originário daquele processo criativo. No caso do Goldoni, que eu acabei de traduzir agora, uma maluquice que só fiz por causa da enorme admiração que eu tenho pelo editor que me convidou a fazer isso, essa façanha, que é o Jacob Ginsburg,
meu mestre, editor da Perspectiva, que faleceu ano passado, mas enfim, esse é um trabalho que ele me encomendou há anos, traduzir Goldoni, porque Goldoni não teria, não tem, né, uma antologia, né, a primeira antologia é a minha, saiu agora há poucos meses, Comédia de Goldoni. Eu não tinha companhia, né, para poder fazer esse trabalho de enraizamento na boca de embocadura do ator, que eu chamo isso de embocadura do ator, que é uma palavra que em italiano se usa em teatro. Embocadura quer dizer que você vai dar a palavra para o ator mastigar. Se não funciona, você tira a palavra e coloca outra. É claro que não é o ator que decide, né? Você faz uma mediação ali entre autor e ator, né? Mas é uma viagem de volta à oralidade. Aí, no caso do Goldoni, antes de fazer a última prova, de corrigir a última prova, eu fiz um trabalho de convocar uma companhia de atores enorme, 20 atores, porque as peças do Goldoni são assim, Uau. e na mesa da minha sala, eu oferecendo pagamento de pizza e vinho, em quantidade. Ótimo pagamento, inclusive. Quantidade. A gente leu todas as peças antes de eu começar a revisão técnica das peças. Então, assim, teve essa passagem na qual eu escutei tudo que os atores estavam falando, tudo. Anotei tudo que os atores estavam falando. E depois eu voltei ao texto e fiz essa mediação, né? Nesse caso, você vê com clareza que é uma mediação que chega a um ponto que eu não sou literal, não, a letra. Não tenho uma fidelidade à letra. Eu tento buscar uma espécie de fidelidade ao espírito da cena, né? E para mim se trata de desenvolver esses textos para o palco, né? Nem que isso significa condená-los a uma certa efemeridade, como eu já falei. Ótimo. Falando em efemeridade, praticamente não existem obras do Dario Fo publicadas no Brasil, né? Ele tem o Manual Mínimo do Ator publicado e aí sim famosíssimo nos cursos de teatro. Eu conversando às vezes com pessoas que se formaram em teatro, elas ficam surpresas ao descobrirem que Dario Fo é dramaturgo, porque praticamente não existem dramaturgias publicadas em livro. Né? Tem Mistero Buffo, uma publicação recente com tradução da Neide Veneziano, Morte Acidental de um Anarquista, com tradução da Maria Bethânia Amoroso, isso, que está esgotado, e tem um monólogo, Uma Mulher Só, publicado 2 anos atrás. Você sente falta de mais publicações do Dario Fo dramaturgo, ou você acha que é completamente natural, já que a vocação desses textos é a cena? Você tem vontade de publicar suas traduções? Eu sinto falta de uma editora como você, Amanda, que que coloque na cabeça que ela tem que fazer esse trabalho de uma antologia Dario Fo reunindo esses grandes tradutores que você citou. Não vou deixar de citar o Vignati também, que eu acho um tradutor muito bacana das obras de Dario Fo, e que possa, então, reunir esses trabalhos. Então, eu aceito, sim, com muito prazer, ser convidada para uma antologia. Mas eu traduzi mais, nesse momento, não sinto falta. A Neide, claro, minha grande amiga também, uma colega de teatro, né? Eu acho que você citou, e talvez seja verdade, que Dario Fo tem ótimos tradutores no Brasil, né? Não é o caso de outros autores, são bastante castigados, né, por traduções carentes de teatralidade, né? E por isso até que eu acho que Dario Fo é encenado, é mais encenado do que publicado, claramente. Mas, enfim, tem a questão, né? Eu, por minha parte, vou ser breve, eu só traduzo hoje em dia peças para mim mesma ou para montagens de pessoas muito próximas e muito parceiras, ou para grandes projetos editoriais, como esse caso da Perspectiva. E Dario Fo seria um grande projeto editorial, eu entro nessa, sim. Mas a questão não sou especialista na obra do Dario, como a Neide é. Né? Neide é especialista na obra do Dario e tem todo um outro... Eu sou amiga do Dario, isso. Por isso que a minha imagem ficou vinculada, porque eu fiz minhas entrevistas, enfim, eu tive esse prazer, né, de conviver um pouco com ele na última parte da vida dele. E eu acho que aprendi bem, aprendi bem com ele, assim, aprendi algumas coisas que dizem respeito, seja a minha atuação como diretora, que inverte bastante, né, no cômico, na comédia, e é claro que aí, né, eu me deparo, então, com um grande mestre da comédia, e seja nesse entendimento, né, que me norteou de que a literatura é um gênero oral. Nenhuma prova mais evidente disso do que Dario Fo ganhou o Prêmio Nobel da Literatura justamente por sua atuação na oralidade. Isso faz parte da motivação do Prêmio Nobel da Literatura. Não sei se Então, para mim, o livro, nesse momento, não é um objetivo principal. Mas é claro que eu acho importante, né, que a literatura dele seja, que a dramaturgia dele seja
seja reunida, sabe? Acho que as pessoas não têm ideia do tamanho da produção do Dario Fo, que é um Não tamanho... tem. Assim como não tem muita ideia, porque leitores dependem da produção editorial do país, é a responsabilidade nossa, né, das universidades, dos estudiosos, colocar a obra dele à disposição. Assim como não tinha do tamanho da produção do Carlo Goldoni. Carlo Goldoni tem mais de 150 peças. E eu traduzi 7. E as pessoas falavam, nossa, quanta peça! Olha, tá faltando, tá? Tá faltando. Ótimo. Bom, vamos voltar agora para a experiência da descoberta das Américas e falar um pouco da recepção. Você mencionou que houve algumas tentativas veladas de censura, depois falou também que o texto foi mudando de acordo também com a reação do público, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essas duas coisas. Como a relação com o público reflete no texto, ou na cena de uma forma geral, como esse espetáculo vai se fazendo a cada dia em contato com o público, e 2, como foi essa reação, se essa reação do público mudou de país a país ou de época a época. Me veio à mente isso, sabe, algum tempo atrás, porque, de novo, porque quando o nome do Dario Fo foi inserido numa lista de autores expurgados, indesejados na Turquia pelo atual presidente Erdogan. E eu estava, acho que naquele dia, em Florianópolis, proferindo uma palestra sobre comicidade extramuros. Eu estava com a ideia de falar de sátira, de Jograis, e acabei falando muito do Dario, né? Porque me parece que ele, se fosse vivo, estaria celebrando isso como um segundo Nobel, né? Com certeza. Então, por que o ditador considerou Dario Fo um autor a ser expurgado, né? Porque eu acho que a motivação do Nobel explica exatamente o porquê. Ele diz, a motivação do Nobel, vou ler aqui, seguindo a tradição dos jograis medievais, ele dileggia il potere, ele desqualifica o poder, né? Escarneia o poder, devolvendo a dignidade aos oprimidos. Olha a coragem desses jurados, né? Devolvendo a dignidade aos oprimidos, né? Então, por que foi expurgado? Bom, evidente, né? Porque os ditadores censuram coisas que acontecem no mundo que eles não gostam que sejam divulgadas, né? É uma afirmação de uma autarquia cultural na qual só interessa o que enaltece um determinado poder. E Dario é contracultural até o osso do pé, inteiramente, completamente, né? Então ele é uma injeção de saco do poder, porque então esse é o lugar da sátira, na minha opinião, né? É a questão de que a sátira é uma injeção de saco da cultura, assim, é uma contracultura que é incômoda para a cultura, sabe? E eu acho que nisso, o contar o caso da censura, entre aspas, da descoberta das Américas, faz um pouquinho sentido para se perguntar se seria mesmo uma censura, a sátira, porque foi falado que a peça era um desserviço, isso no Ministério, no chão do Ministério da Cultura, alguns anos atrás, né? A gente fez a peça ao ar livre, na ocupação do MEC, e uma espectadora, não foram todos, mas enfim, uma espectadora se revoltou com a peça e disse que a peça era um desserviço porque a gente obrigava, por causa do fato que a peça é muito divertida, obrigava pessoas a riem de algo triste, de algo péssimo. E aí eu me lembrei de quando a peça estreou, né, em 2014, que eu fazia, 2004, 2005, desculpa, que eu fazia essa pergunta para quem saía, porque quando eu vi a peça provocar ataques de riso, tinha gente que passava mal, tinha gente que ria do começo ao fim, não, sabe? Eu ficava preocupada, né? Dizia, gente, vai ter que ter um presídio médico aqui, porque caía da cadeira por causa da ria, e ria assim, de uma maneira, me parecia uma risada interessante, sabe? A pessoa ria, graça, ria, se adequava, né? Então, assim, a participação do público, é claro que num caso como esse, um ator como o Júlio vai fazer dessa risada do público, das reações do público, um procedimento de coautoria da peça. É mais do que o jogo da receptividade, de esperar que o público pare de rir. Não, é fazer com que o riso escreva a peça, reescreva a peça. E aí a gente se toca de que a reação do público, primeiro, não é só riso, que a gente pode conduzir o público para reações
mais estáticas. A gente, por exemplo, eu inseri assim, nos cortes que eu fiz, né? Porque existia, então, uma prática minha de cortar inclusive piadas, e uma reação do Júlio que se tornou antológica, porque ninguém entendia, que era tanto misterioso, que ele dizia, a Alessandra vem de vez em quando. Ela corta, e aí a peça fica maior. Aí as pessoas diziam, mas Júlio está maluco. Não, Júlio está seríssimo, porque o que acontecia? Eu cortava, e Júlio começava a criar por dentro da peça, bolsões das cenas. Como? No formato que um ator que interage com o público cria, que é o lazzo, né? Se chama na comédia lazzo. O lazzo é exatamente algo que constitui a gênese dessa peça. Porque eu conto, estou me perdendo um pouquinho, mas depois eu recupero. Tá? Eu conto um trecho da peça agora, né? Que é a descostura dos índios, a costura dos índios. É um trecho fabuloso dessa peça, né? Que ficou assim como um pouco modelo do nosso teatro. De que foi o nosso teatro? Que é uma cena completamente gestual, partiturada, de teatro físico, sem palavras, que começa com a seguinte frase: eu só arezei que a linha desce. Essa é a frase que está no texto do Dário. Porque Dário encena a personagem, então, imagina a personagem diante de uma fila de índios completamente estripados pela batalha, e os índios sabem que eles sabem costurar. Então, ele com um fio de costura. Aí ele comenta: só arezei que a linha desce. Por quê? Porque esses índios são canibais. Tá? Então, se ele não conseguir costurar, pega mal para ele pode até se acabar no panelão. Entende? A questão de vida ou de morte, né? Sobrevivência. Então, ele fala essa frase. E depois Dário passa além. Ele não explora essa cena. Entende? E Júlio faz uma cena aí de 19 minutos, se não me engano. Não, menos. Desculpe, não. 9 minutos. Que é a costura dos índios. Que é uma cena completamente particular. Então, tu vê como eu corto e a peça cresce, né? É dessa forma, né? Ou seja, o texto vai sendo cortado para hospedar a narrativa em outro lugar, que é da gestualidade do ator. Por que eu citei agora isso? Porque isso é propriamente o modo de criar participativo que eu entendo que é um pouco chocante para um tradutor tradicional, que é o ator diminui o texto para fazer com que o público participe cada vez mais. Tem uma frase do Grotowski que eu gosto muito, que diz: o espetáculo está na cabeça do espectador. Ele só diz isso, né? Aí eu pergunto, e como é que a gente tira ele de lá? Tirar o espetáculo da cabeça do espectador. Então, faz fazer com que o espectador compartilhe o espetáculo, entende? Que ele está vendo, né? Porque é evidente que cada espectador vê um espetáculo diferente, não é cinema. É um outro espetáculo. Então, nesse sentido, o texto ele vai acolhendo de uma apresentação para outra e, portanto, de uma versão para a seguinte, vai acolhendo as sugestões do público, mesmo que essas sugestões venham na incorporação do texto, que passa, então, a ser desnecessário. E eu corto. Porque quando eu percebo, sabe, por exemplo, no final dessa cena, acaba a linha, né? E o Júlio, inicialmente, dizia, e acabou a linha. Aí eu, da plateia, um dia percebi, estou falando de anos atrás, que, seguindo a cena, as espectadoras, especialmente, que são mais inteligentes, notoriamente, naquela altura do campeonato, nesta posição, olhando para o palco assim, com atenção total, diziam: acabou a linha, um pouquinho antes do que o Júlio. Aí eu falei: Júlio, corta essa fala, cara. O público está falando a fala. Você chega atrasado, é um mico, não precisa. Entende? Então, realmente, o texto ficou muito mais ágil e, eu acho, muito mais fiel, inclusive, ao espírito desse texto, que é um texto compartilhado, uma narração, né? A narração, quando a gente estreou essa peça, no Brasil, não existia como gênero, né? Hoje, realmente, né, até por causa da crise do setor, né, teatral, a narração, o monólogo, eu não chamo de monólogo, não gosto, né? Acho que não existe monólogo, não falo, prefiro o solilóquio, que é o termo com que Shakespeare chamava, né? Seus monólogos. Não existe monólogo no palco, né? Monólogo seria alguém falando sozinho. Você nunca fala sozinho, porque está ali na tua frente 500, 300, 10, 5 pessoas te escutando, então você não está falando sozinho. Então, o solilóquio, o solo narrativo, que a gente chama a descoberta de solo narrativo, né? Que é o modo como Dário chama seu teatro. É um solo narrativo. A narração, ela é um tipo de... Pensa em nós, as mães, quando a gente entra naquela de contar as histórias para o neném, né? Ou para os neném, né? Eu já era ambiciosa, eu tinha uma plateia, né? Então, contava as histórias para os neném, né?
a narração, ela necessariamente exige a participação do público. A história ela não funciona sem o retorno da plateia, principalmente a plateia mirim, né? A plateia faz questão de participar. Né? Se a plateia não participar, você vai tentar corrigir a sua história, modificar um pouco o texto para poder fazer com que eles participem, por sinal, não é narração. Não sei se você está entendendo. Assim, a narração é um gênero na qual a oralidade é muito evidente. E, por exemplo, na Itália, é um gênero bastante batido no teatro. Né? Ascanio Celestini, a gente tem grandes mestres em narração. O próprio Darufo, claro, né? No qual a gente pode chegar a um grau baixo de performance, não um grau zero, é impossível, né? Mas um grau menor de performance, no qual simplesmente o ator conta a história, verbalmente, e com o corpo presente, com a emoção, fazendo com que a história passe pelo seu corpo aquele dia e seja apresentada com aquela urgência. Acho que na narração há uma categoria de urgência, do porquê que eu cheguei aqui para contar para vocês essa história. A gente tem que ler o Walter Benjamin, né? O narrador, né? E aí a gente entende o motivo pelo qual esse desgraçado do Júlio faz essa peça há 15 anos sem cansar, né? Eu, de vez em quando, eu pergunto assim, Júlio, você não está cansado? Você não está de saco cheio de fazer essa peça? Pelo amor de Deus, quando estiver cansado, para, tá? Ele diz, não estou cansado. Não estou, eu quero fazer mais. Eu digo, mas por quê? Aí ele diz, olha, porque mesmo que eu tenha feito, não sei, 8.000 vezes, eu ainda não fiz hoje. Esse é lindo, sabe? Esse é lindo. E Júlio, mais uma coisa, pelo ator que eu tenho nessa peça, e que é meu parceiro de várias outras, que é uma preciosidade, né? E Júlio tem também uma outra fala que eu acho fascinante, tá? Que ele... Não é uma fala, desculpa, é uma postura que eu acho fascinante. Ele se apoiou completamente naquele meu convite inicial de narrar sem decorar, e ele nunca decorou. Então, ele faz a peça há 15 anos, perfeitamente, com uma partitura dificílima, que ele sabe perfeitamente, sabe? Ele é o mestre daquilo, ninguém pode substituí-lo, mas se eu colocar ele sentado a dizer o texto, ele dá BO, ele não sabe, além da segunda parte, ele nunca decorou. Isso é um milagre do ator, né? É fantástico. Mas é a maior prova de que é uma narração mesmo, né? Porque se ele tivesse decorado... Porque ele vai lembrando dos detalhes aos poucos. Sim. Sabe? Esse é o efeito que o público julga como extraordinário nessa peça. Uma vez uma espectadora de sessão, a Bárbara Lidora, falou isso para mim, eu achei bem, bem agudo. Ela disse, o grande efeito da peça é que vocês construíram uma máquina ali na qual parece que o narrador está lembrando de cada detalhe enquanto diz. Que parece que ele não decorou. Aí eu não falei para ela que ele não tinha decorado. Eu falei, muita virtude do ator. Mas eu acho que isso é um efeito que captura o espectador, sabe? Faz com que o espectador passe de uma posição sentada para uma posição quase levantada, que é a ideia do Grotowski, fazer com que o espectador faça 70% do trabalho. Dizia Grotowski, o ator é uma máquina preguiçosa. Ele tende a trabalhar cada vez mais, tem que aproveitar desse fato, né, para transferir o espetáculo para a plateia, sabe? De maneira que efetivamente não seja um audiovisual, né? Que seja uma arte da presença mesmo. A presentificação da qual sempre se fala, para mim, não é do ator, é do espectador. Você tem que presentificar o espectador, né? O espectador tem que se sentir ali presente, vivo, participante. Senão ele vai sair daquilo como ele não vai voltar, né? Porque ele não vai voltar ao teatro. Porque para quê que ele poderia voltar ao teatro quando pode assistir a mesma coisa no vídeo? Sim. Outra pausa para propaganda, o Júlio Adrião foi entrevistado pela Raíssa Palma também, então quem não tiver visto, sugiro que procure no canal do GTT, tem uma entrevista com ele também. Ele é um sábio, então... Vale a pena, ficou ótima a entrevista. Alessandra, para a gente concluir, você tem em mente traduzir outras obras do Dario Fo, ou tem outros projetos de tradução de teatro? Você já comentou de alguns? Tem outros ainda em mente? A gente estava traduzindo Pinóquio, aí também tem várias traduções, e não estou julgando as anteriores, é mais uma questão de direito autoral mesmo, a gente não vai usar uma tradução anterior, se a gente pode traduzir, né? Eu e Júlio, a gente está na 6ª peça traduzida juntos, então a gente curte muito. A ideia era fazer uma peça nossa, nós montarmos o Pinóquio para adultos, né? Então, assim, traduzir o texto do Collodi, que é um texto que eu sempre considerei magnífico, que eu leio e releio,
que é um texto um pouco valorizado no Brasil, que tende a adquirir a ideia que o Collodi seja aquilo, que o texto originário seja uma base para o filme da Disney. O filme da Disney é uma delícia, mas não dá conta do que o romance é, mesmo que o Collodi tenha escrito para crianças, né? Porque o romance é um folhetim escrito para a Giornale della Domenica, né? A revista dei Piccoli, né? Então é escrito para criança. Mas nós passamos, eu mesmo, quando criança, a minha primeira experiência, digamos, com um cinema que eu considero absolutamente fenomenal, que é o cinema de Luigi Comencini, é através do filme do Collodi, do filme Pinóquio, né? Que saiu em 73, então eu tinha 5 anos. E o protagonista do filme é o maior ator italiano de todos os tempos, ou seja, Manfredi. E o protagonista é Geppetto. Então, a ideia era traduzir Pinóquio do ponto de vista de Geppetto. Isso significava significa reescrever, basicamente, né, o romance, porque o romance, não sei se você lembra, ele é construído de maneira que Geppetto some, né, durante praticamente todo o romance, né, porque Pinóquio viaja, ele vai para longe e só encontra Geppetto na barriga do pescane, né, do tubarão, né, que aqui se traduziu da baleia, mas enfim. Aí é uma viagem na paternidade, né? E essa é uma ideia de traduzir para o português. E, enfim, nas traduções do grego eu não quero mais parar. Agora que me toquei, que eu lembro o grego ao ponto de poder traduzir. E que os filólogos sicilianos, né, os helenistas sicilianos, que eu estava apavorada quando a gente publicou assim o libreto, porque isso eu quero dizer também, né? A gente sempre se preocupou nas nossas traduções, pelo menos eu sempre me preocupei, mas viu comigo, eu sempre me preocupei da parte, digamos, filológica, de publicar os textos traduzidos. Nem que fosse, como foi o caso do Candelário, que eu montei pela direção do Amir Haddad em 2003, uma peça maravilhosa, magnífica, Candelário do Giordano Bruno, uma tarefa importante. Na época eu publiquei um libreto que era dado aos espectadores. O Ruzzante também, foi publicado um libreto que era dado aos espectadores. Agora, por exemplo, o Candelário vai sair, só plim-plim, uma pequena propaganda, pela editora Perspectiva, num super livro, só ele, porque eles acharam que é um texto que vale a pena. Aí eu tive que produzir uma edição crítica bacana, bem feita, com todas as notas da Beletra, ali, revistas e republicadas. Mas a questão do livro é para um registro para futuros encenadores, e um pouco a mesma preocupação que guiou o esforço que eu fiz a convite do editor, que antes eu nomeei, de publicar As Comédias de Goldoni. A ideia é oferecer uma nova dramaturgia de um clássico do teatro. Olha o luxo. Um clássico, geralmente, é alguém que não tem uma nova dramaturgia. Então, isso é bacana de poder traduzir, né? Você pode ofertar aos seus colegas diretores, que sempre se queixam de falta de dramaturgia, 6 comédias novas do Carlo Goldoni, que é um clássico da literatura italiana. Que beleza, fantástico. Então, dito isso, me perdi, era óbvio que eu ia me perder, mas tem que voltar um pouquinho. Então, a questão do grego, né? Eu estudei grego na escola, e o grego sempre foi a minha maior paixão, junto com o balé. Então, o grego voltou na minha vida porque a minha amiga me propôs para traduzir. Eu, no começo, eu falei, nossa, mas eu não lembro nada. Mas eu lembro. Então, o grego se fixou em alguma memória, sabe? Aquelas memórias inconscientes que a gente tem, que são repositórios que fica fechado ali, dupla chave, quando você abre, está tudo ali guardadinho. E eu comecei a traduzir do grego para o italiano, tá? E é claro que a tradução da tragédia grega é uma experiência única, para mim, né, devido ao fato de que nós temos naquela produção textual uma raiz de uma diversidade total, né? Por exemplo, a tradução de Bacante é quase inacreditável, a gente não acreditava, ele não pode ter escrito isso. Ele escreveu aquilo, foi montado, é uma das peças mais montadas da história do teatro. E é uma peça que acaba com o teatro, em 480 a.C. Tipo, não precisa escrever mais nada, porque é Arthur a 20ª potência. É uma destruição total de tudo, é um ataque escatológico à civilização. E então, traduzir aquilo é uma responsabilidade poética gigantesca. Então, assim, eu vou fechar com isso. Eu acho que a tradução também tem esse lugar, é claro. Eu não estou retirando a tradução do lugar literário. Para mim, por exemplo, traduzir Bacante foi uma viagem a Rebur em toda a literatura órfica, e aí incluir do Dino Campana a Pina Bausch, incluir tudo que eu achei que realmente podia comportar esse mundo órfico, onde aquilo que eu descrevi no começo, né? A poesia, ela não nasce na letra,
ela nasce no espírito da dança, né? Eu sou nietzschiana até o último grau, claro. Então, nasce na batida do pé, na batida do coração, que é a batida do pé, que é o ritmo, que é a prosódia, que é a respiração, que é a voz emitida, que finalmente é a palavra. E a poesia, que é totalmente inoperante de um sentido de instrução, porque a poesia é uma língua que é inoperada da sua capacidade de instruir para a vida. A poesia já não instrui nada, ela pode, inclusive, não significar nada ou significar outra coisa. Ela se abre a um campo de significação que, para mim, é o mundo da performance, ao vivo, que é, por exemplo, aquilo que a Pina declara quando ela diz: eu não sei explicar isso em palavras, porque se eu tivesse como explicar isso em palavras, a Pina Bausch, eu não dançaria. Então, aonde que a poesia ela se faz corpo? E quando se traduz do grego, você tem essa tarefa, esse desafio de fazer com que a poesia se faça corpo, sabe? Se torne voz, ou se retorne a ser voz, digamos. E é uma tarefa dificílima oferecer a um ator um texto que ele possa sentir que, ao mesmo tempo, é palatável e sublime. Sabe? E claro que atores têm um grau perfeito de ouvido nesse sentido, né? Eles realmente entendem quando a palavra ela pode se tornar. Não sei se você tem essa experiência teatral, mas eu acho magnífico quando você vai ao teatro e uma palavra que, se fosse dita do lado de fora do teatro, simplesmente seria comunicativa, seria uma comunicação, e dentro do teatro bate em você, te mata. Um arremesso de um objeto, é uma palavra arma, é uma palavra bala, né, que te fere, que te atinge, né? Isso é fantástico, né? Aonde, digamos, eu procuro agora minha tradução está, né? Então, reli tudo, T.S. Eliot, Dino Campana, tudo que eu achei que tinha a ver com a tradução órfica, porque é evidente que a peça, claro, né, faz parte, ou inaugura, né, uma poesia dionisíaca. Maravilha! Muito obrigada, Alessandra. Convido a todos para assistirem também aos outros eventos que estão todos no canal do GTT, do segundo Colóquio GTT e do lançamento do espaço virtual Dario Fo e Franca Arame. Muito obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui. Eu te agradeço, Amanda, e todo mundo que escutou vai escutar. Obrigada.